Boa tarde, eu vou estar dando início aqui ao resumo da apostila Introdução à Administração. Essa apostila trata basicamente dos modelos, né, das organizações, como são as organizações e quais são os tipos de quais são os tipos de teoria da administração que foram utilizados, já foram utilizados e vêm sendo utilizados. Inicialmente, a gente trata sobre o conceito de organização. O que seria uma organização? Com a Revolução Industrial, a sociedade ela precisava não só mais de produtos industriais. Foi necessário outros tipos de organizações, né? Não era mais só de produto industrial que as pessoas necessitavam. E a partir daí começaram a surgir organizações com fins diversos. O que era uma organização? Um hospital, uma escola, um corpo de bombeiro, uma entidade filantrópica, esse tipo de coisa. Então, o que é a organização em si? A organização ela é a combinação de esforços individuais com a finalidade de realizar um propósito coletivo. Ela pega recursos e, através de processos de transformação e de divisão do trabalho, ela transforma esses recursos em produtos ou serviços. Isso quer dizer que o produto final de uma organização ele pode ser um sapato, ou pode ser um profissional, pode ser curar um paciente. Então ela pega esses recursos, eles são recursos humanos, materiais, financeiros, espaço e tempo. Que esses recursos são aplicados processos de transformação desses recursos e há uma divisão de trabalho também. Então, o que seria uma organização? Então, o que seria uma organização? Uma quantidade de pessoas que tem um objetivo, várias pessoas, né, que estão reunidas num ambiente para fazer uma atividade buscando um único fim. São várias pessoas buscando um único produto ou um único serviço, trabalhando para isso. E essas organizações, qual que é uma coisa que é importante a gente comentar? Qual que é a diferença de organização e empresa? A empresa, ela sempre vai buscar o lucro. Ela sempre vai buscar o lucro. E a organização, não. A hierarquia delas, a maneira como elas funcionam, é basicamente a mesma. Elas juntam um monte de gente, fazem alguns processos e alguns serviços, dividem ali aquelas atividades para realizar, para ter um produto final, que seja um serviço ou um produto, um bem, um carro, alguma coisa assim. Só que a empresa, ela visa lucro. E a organização, não. Então, eu posso dizer que toda empresa é uma organização, mas não é toda organização que é uma empresa. Por exemplo, uma escola que é mantida por uma igreja, ela não visa lucros. Por exemplo, a escola adventista, foi comentado pela professora ontem na aula. A escola adventista, ela é uma escola, cobra uma mensalidade dos alunos, que não é tão alta, mas a instituição ela é mantida pela igreja, não é pelo dinheiro que os alunos pagam, então ela não visa lucro. A gente tem aqui em Goianésia a Faculdade Evangélica. Ela é considerada uma empresa também, uma instituição sem fins lucrativos. Ela recebe mensalidade dos alunos, mas esse dinheiro ele é reaplicado na organização. Então ela recebe, mas ela reaplica na melhoria, na ampliação da estrutura, em dar melhores condições de estudo para os alunos. Agora uma empresa não. A gente pega, por exemplo, peças metálicas, transforma em peças de carro, monta um carro e vende, com o objetivo que os donos daquela empresa, ela tenha lucros. Essa é a diferença, então. E quais seriam as funções da organização? A função da organização, ela é dividida em vários processos. O que tem dentro de uma organização? A gente tem a produção, que são os processos produtivos, a gente tem o marketing, que são as pessoas que fazem a propaganda daquela empresa. Não precisa ser pessoas, pode ser um portal, pode ser a página da empresa, pode ser uma campanha publicitária. Isso é a parte de marketing da empresa. A parte financeira é os recursos que são investidos para a produção daquele bem ou serviço. Recursos humanos são as pessoas que trabalham naquela organização para desenvolver o produto ou o serviço.
E tem a pesquisa e desenvolvimento. A parte da pesquisa e desenvolvimento eles buscam como melhorar aquele processo, como que a gente vai ter um produto melhor gastando menos, porque geralmente uma organização, ela sempre visa a redução de custo e aumento de produção. Isso é quase universal. Redução de custo e aumento de produção, que é a partir daí que a gente aumenta o lucro, né? Então essa parte de pesquisa e desenvolvimento é para melhorar o produto, melhorar o processo, fidelizar o cliente. São esses as funções da parte de pesquisa e desenvolvimento. Dentro da parte de recursos humanos, a gente trata o quê? As pessoas, elas têm objetivos, a empresa tem lá os seus objetivos, e esses objetivos, a gente trabalha, né, alcança ou não alcança esses objetivos. Então, essa relação entre os resultados pelos objetivos, quer dizer, eu alcancei isso, mas eu almejava aquilo. A partir disso daí, você verifica a eficácia da sua organização. Se a sua organização ela está sendo eficaz ou não. Se você está conseguindo atingir os objetivos, você está propondo objetivos muito grandes e não está conseguindo, ou você está colocando metas muito pequenas e está atingindo, tá beleza, está na zona de conforto, então vamos aumentar ali o objetivo, né? Vamos rever. Outra coisa é a eficiência. O que é ser eficiente? É a quantidade de recursos que você utilizou e os resultados que você teve. Para mim produzir 100 carros, eu gasto 30 mil reais. E se eu conseguir com 30 mil reais produzir 120 carros? Então a minha eficiência aumentou. Eficiência tem muito a ver com o recurso utilizado. Quando eu disse anteriormente que você aumenta a produção, diminui o custo, ou aumenta a produção e mantém o custo, você está sendo uma empresa mais eficiente. Quanto menos você gasta e mais você produz, mais eficiente você tá sendo. E quais são as habilidades de um administrador? Dentro dessa organização, a gente vai ter as pessoas que vão administrar isso daqui, vão cuidar para que esses processos, para que essas finanças, para que esses meios de produção não fiquem desorganizados. Esse administrador vai organizar isso daí para que você consiga cumprir os prazos, cumprir o orçamento que você tem para aquilo ali. Então, ele tem que ter 3 habilidades. Talvez não uma pessoa só tenha as 3, geralmente tem especialistas em algumas partes. Habilidade técnica, ele tem que utilizar o conhecimento que ele tem, é a técnica, é o como fazer. Ele tem que saber como fazer. A habilidade humana é a capacidade de trabalhar com pessoas. Isso é uma área muito sensível e que garante o sucesso ou o fracasso de um projeto ou de uma organização. Até uma coisa que eu não comentei anteriormente é que a organização, ela pode ser uma organização fixa, que vai existir sempre, e ela pode ser uma organização temporária, que é uma organização que foi criada para desenvolver uma certa atividade. Por exemplo, vamos construir um prédio. Então, a gente vai montar uma empresa bacaninha, vamos construir um prédio. Essa é uma organização temporária. E o administrador ele tem que estar atento com o tempo que ele tem para entregar o prédio e com o dinheiro que ele vai gastar. Ele não pode gastar muito além do que foi orçado e nem demorar muito. Porque quanto mais ele demorar, quanto mais atraso, né? Mas vai ser a questão de aumentar o custo, porque você vai ter que gastar mais mão de obra, pode estar tendo desperdício de material. Então, isso aí é muito importante, essa habilidade humana do administrador, para você conseguir lidar com pessoas. Trabalhar, entender o seu funcionário, visando mais essa parte. E tem a habilidade conceitual. O que é habilidade conceitual? Ele abstrair as ideias e colocar aquilo ali em prática. Isso daí geralmente são habilidades de alto nível de gestão. São habilidades que geralmente têm diretores, CEOs de empresas, são já os cargos mais elevados. Geralmente a habilidade técnica, ela é o supervisor da empresa, geralmente é o que tem habilidade técnica. E habilidade humana já é o gerente, um coordenador que já tem habilidade técnica e humana. Que o coordenador ele vai lidar muito com pessoas, né? Vai tratar as questões mais do pessoal. E a conceitual já é mais a alta gerência. Agora, a gente vai estar
falando sobre o papel do administrador. Qual que é o papel do administrador? O que o administrador tem que ter? Ele tem que ter interpessoal. É como ele interage com as pessoas. A informacional é como que ele comunica as coisas. Então, a parte interpessoal é o que eu tinha comentado antes. Como que eu estou lidando com meus funcionários? Como que eu estou lidando com as pessoas? Eu vou representar a empresa em algum lugar. Eu sou uma liderança visível que oriento, que ensino como é que faz. E eu faço também a ligação. Mando, ligo, aviso, informo. E tem a informacional, que é a parte de monitoramento, disseminação e o porta-voz. Ele fala pela empresa. Basicamente seria isso. Decisional é o empreendimento, resolução de conflitos, alocação de recursos e negociação. Ele faz isso em nome da empresa, então ele tem que ser bom de diálogo, ele tem que ser bom com gestão de pessoas para resolver os conflitos e assim por diante. Agora nós vamos estar falando do princípio da administração. O que a administração tem que fazer, né? Quais são os objetivos que a administração tem? O que ela vai fazer? Ela vai planejar, organizar, controlar e dirigir dentro de uma organização, é claro. O planejamento é o preparo, é o hoje. Hoje o planejamento é o controle. O planejamento, a gente vai detalhar como que a atividade vai ser feita. Por exemplo, eu vou construir o prédio. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de engenheiros para fazer o projeto estrutural, eu vou precisar de guindastes, eu vou precisar, porque vai ser uma obra grande, eu vou precisar de técnico de segurança do trabalho. É você organizar o que você vai precisar e como que você vai fazer. Primeiro nós vamos chamar a equipe de perfuração para fazer o alicerce. Depois a gente vai ter que chamar o pessoal da alvenaria para fazer as paredes. Depois a gente vai ter que chamar o pessoal do guindaste para colocar a laje. É isso aqui, você vai planejar como que a atividade vai ser desenvolvida, o tempo que vai ser gasto. Depois nós vamos ter o planejamento, ele vai ser estratégico, que é um planejamento a longo prazo. Daqui 3 anos nós vamos começar a construção do prédio. O que eu preciso para começar uma construção do prédio daqui 3 anos? Eu preciso licenciar a minha área, saber se aquela área permite, pelo plano diretor da cidade, saber se aquela área permite que aquele empreendimento se estabeleça ali naquele local. É um planejamento a longo prazo. Planejamento tático é um planejamento a médio prazo. Eu tenho as licenças, tá tudo ok, a vizinhança já foi todo mundo informado, eu já cerquei a área, já tá tudo ok. E o planejamento a curto prazo, que é a parte do hoje nós vamos cavar os buracos para fazer o alicerce, amanhã nós vamos colocar os ferros, depois nós vamos erguer as paredes. É um planejamento mais do dia a dia. É o planejamento operacional, que é o planejamento do dia a dia. E uma organização. A organização, ela pode ser... A organização, ela pode ser... A organização, ela pode ser de diferentes tipos. Ela pode ser intermediário ou operacional. São os níveis da organização, né? Agora a gente vai falar da direção. O que é a direção? A direção, ela é intimamente relacionada às pessoas. Execução de qualquer ação que envolve sempre pessoas e grupos. Você vai dirigir aquelas pessoas. O termo controle já tem a associação a atitudes coercitivas. Você vai controlar para aquilo ali não vire uma bagunça e a sua atividade seja o seu empreendimento, o seu serviço ou o seu produto seja executado.
Agora, a gente vai estar falando sobre as teorias da administração. Quais são as ideias fundamentais aí dessas teorias da administração? São várias teorias que foram surgindo ao longo do tempo. Por que essas teorias de administração elas começaram a surgir? Porque desde sempre, desde a antiguidade, na época dos egípcios, a gente tem registros de administração. Só que essa administração, ela não era estudada de uma maneira científica. Ela era uma metodologia utilizada para executar algumas obras. Tem registros disso há cerca de 3.000 anos atrás. Até um processo antigo. A partir do momento que a gente começa a definir isso como científico, é que a gente começa com as teorias da administração. Quais são as teorias da administração que existem? A primeira teoria da administração é a administração científica. Só vamos voltar aqui. É a administração científica. O que traz a administração científica? A administração científica, ela trata basicamente da divisão das tarefas. Ela era uma teoria voltada para o campo da produção, que visava apenas uma variável, que era a divisão das atividades. Quanto mais o funcionário se especializasse na sua atividade, mais produtivo mais produtivo ele se tornaria. Então, ela era focada basicamente no operário. Tem até o filme do Charlie Chaplin que mostra que ele apertava o parafuso, apertava, ele só sabia fazer aquilo. Então, é uma teoria voltada basicamente ao funcionário, e quanto mais esse funcionário, esse operário produzisse, quanto mais ele se tornasse especializado naqueles movimentos, mais ele ia produzir, e pagamento era realizado através da produção. Quanto mais ele produzisse, mais ele receberia. Essa teoria foi muito criticada, por quê? Porque ela transforma, ela aliena o funcionário, né? Ele não desenvolve, ele não cresce dentro da empresa. E também é uma maneira da empresa estar explorando os funcionários, expondo eles a jornadas muito longas. Esse pagamento de prêmios por produção, ela aumenta muito esse tipo de abuso do patrão com o funcionário. E outra crítica também é com relação a... Ela só olhava uma variável, que era a produção, ela não olhava a organização como um todo. Depois, nós temos já a teoria clássica. Nós temos depois a teoria clássica. O que traz a teoria clássica? A teoria clássica ela é bem semelhante com a administração científica, só que ela já trata a organização como um todo. A administração ela vem de cima. Ela também visa a divisão das tarefas, a especialização do trabalho, só que de uma maneira de cima. Especialização da forma de administrar, dividindo os trabalhos entre gerentes, supervisores, coordenadores, mas também tem as mesmas críticas da administração científica, porque ela visa muito lucro, ela gratifica os funcionários apenas com pagamento em dinheiro. Isso acaba que aliena o funcionário da mesma maneira, ela usa a mesma metodologia de divisão de trabalho também. Então, ela foi criticada também pelas mesmas coisas. E surgiu nessa época também os cargos e funções. Na teoria clássica surgiu os cargos e funções, que é o coordenador, gerente, supervisor, operário, surgiu também nessa mesma época. A próxima teoria que a gente vai estar tratando é a teoria da burocracia. A teoria da burocracia já é uma teoria um pouco diferente. Ela define padrões, define procedimentos de como as atividades devem ser feitas dentro da empresa. O que ela visa? Ela visa o seguinte: se todo mundo realizar a atividade da mesma maneira, o meu produto vai ter mais qualidade. Se eu tiver normas a serem respeitadas dentro da empresa também, tudo é procedimentado. A teoria da burocracia ela é usada até hoje pelas grandes organizações, né? Por quê? Porque ela organiza, procedimenta, documenta tudo. Ela cria uma maneira de fazer e isso é documentado. Ela surgiu depois da teoria clássica para poder organizar as funções, organizar as atividades da empresa. E ela é utilizada até hoje. Ela também tem a questão das hierarquias, né? Também. Depois nós temos uma teoria mais moderna, que é a teoria das relações humanas. É a primeira
teoria voltada ao operário, não é ao operário, voltada à pessoa. O que essa teoria propõe? Que se você tiver descanso, ela é voltada mais à pessoa. Se o operário estiver descansado, se ele estiver um pouco mais satisfeito, ele vai trabalhar melhor. Uma coisa interessante que a teoria das relações humanas ela traz é que o incentivo não é só financeiro mais. Os incentivos são como prêmios de questão de reconhecimento do trabalho da pessoa, não só mais pagamento em dinheiro. Você ganha um prêmio, você ganha uma medalha, ela traz a satisfação para o trabalhador, não só a satisfação financeira. E nós temos também aqui para comentar a teoria comportamental. Essa teoria, eu li um pouco dela aqui, ela está bem resumida, e pelo que eu entendi, ela é uma teoria que ela liga a parte, ela é visada no ambiente, porque hoje as empresas, elas não funcionam, os ambientes que as empresas estão instaladas são diferentes, ela trata do ambiente e da tecnologia, tanto da empresa, quanto da tecnologia que a empresa usa. Até deixa eu ler um pedacinho aqui, que ela mantém a tradição, né, das antigas escolas, e ela tem relação com a tecnologia. Ela já vem falando sobre o uso dessa tecnologia dentro das empresas. Então, basicamente, seria isso daí. Lendo a apostila, eu tive alguma dificuldade, né, para entender alguns termos, não é da minha vivência, a parte administrativa, e eu acredito que agora que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, né, que é o surgimento da inteligência artificial, a terceira revolução industrial foi o surgimento da internet, a gente está num processo de transformação dos métodos de trabalho, transformação da maneira de se ganhar dinheiro, né? As profissões estão surgindo, outras estão desaparecendo, é um tempo de muita mudança, as empresas estão com perfis muito diferentes, uma empresa hoje, uma organização, talvez ela nem exista fisicamente, ela só exista no mundo virtual, e é muito importante que a administração também venha acompanhando essa mudança. É uma mudança que está ocorrendo de maneira muito rápida, né? Então é importante que os administradores eles se envolvam com esses novos tipos de empresa. Um tipo de empresa novo agora que tem é startup, é uma empresa que surge do nada com um produto. Uma startup é uma empresa que surgiu com uma ideia. Eu tive uma ideia de produzir um aplicativo, ou produzir um serviço, alguma coisa, e surge uma empresa. As startups. Então, é um conceito novo, é um conceito bem novo, né? Recente isso. E a administração, ela vai acompanhando isso. Já teve também um pouquinho para trás as incubadoras que ajudavam a desenvolver essas startups e sempre são empresas com número pequeno de funcionários que funcionam com muita tecnologia em ambientes virtuais. As incubadoras também são empresas que surgem basicamente dentro de faculdades, que a incubadora é um ambiente que a faculdade tem, ou alguma organização maior tem, para que essa ideia se desenvolva. Eu quero produzir uma caneta que me ajude a traduzir algum texto, por exemplo, dentro de uma incubadora, a incubadora me dá tudo a infraestrutura para que eu possa desenvolver meu produto por um certo período, para se der tudo certo eu saio dali para uma estrutura própria. Então são meios de administração diferentes que estão surgindo, né? E a gente vai acompanhando e a administração, as teorias também vão se adaptando a essas novas empresas. Muito obrigada, meu boa tarde.